Olá, gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Emanuele Vendramini, eu sou psicoterapeuta holística e terapeuta naturopata. Esse é o meu canal, onde eu venho falar um pouquinho sobre vitalidade, sobre disposição, sobre longevidade de uma forma mais saudável e integrativa. E esse vídeo é justamente para falar sobre isso, sobre essa junção do meu trabalho, porque muitas pessoas às vezes não entendem o que eu faço, né? O que é uma terapia integrativa, por que eu tenho dois lados diferentes, vamos dizer assim, de atuação, e como e em qual momento que esses dois lados eles se afunilam, né? Então eu vim trazer para vocês esse vídeo para que vocês possam entender um pouquinho do meu trabalho. Eu espero que vocês gostem. Se vocês tiverem pergunta, pode deixar aqui que eu vou fazer questão de responder, vou trazer para vocês. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é o que é psicoterapia holística, né? A psicoterapia, gente, é aquele bate-papo que a gente tem, onde eu ajudo você, né, a identificar aquilo que você não está conseguindo, através de frases que a gente traz ali, de técnicas, né, às vezes processo de reflexão, é um bate-papo mesmo, auxiliando no processo de autoconhecimento. Por que ele é holístico? Porque eu não estou trabalhando apenas com o que você me traz. Eu estou trabalhando com o que seu campo vibracional está me falando. Porque sim, gente, todo mundo tem um campo vibracional. E quando a gente começa a se aprofundar nesse processo de identificar e conhecer as técnicas como uma terapeuta holística, no meu caso, a gente consegue captar esse campo. E esse campo, ele tem uma energia, esse campo fala, né? E normalmente, quando a gente consegue captar a essência desse campo e eu passo para você esse campo, então você consegue aí ter uma visualização muito maior do seu processo de autoconhecimento. Dentro das técnicas de psicoterapia, eu utilizo muito PNL, o coach, tá, gente? As técnicas de autoconhecimento mesmo, terapias de vida passada, terapia sistêmica. Então, assim, é um mix de técnicas onde a gente vai estar utilizando ali para poder estar acessando esse conteúdo do subconsciente através desse bate-papo. Então, a psicoterapia, ela vem para te ajudar no processo de autoconhecimento, certo? E o que o autoconhecimento ele faz na sua saúde, né, gente? O autoconhecimento, ele te auxilia a ter uma qualidade de vida muito maior. Porque, por exemplo, você consegue ter qualidade de vida sendo estressado o tempo todo? Você consegue ter uma qualidade de vida o tempo todo preocupado, o tempo todo ansioso, o tempo todo... Gente, a ansiedade hoje, ela paralisa, né? Nós temos muitas pessoas que estão afastadas do seu trabalho por causa da ansiedade, da depressão. Então não dá para ter uma qualidade de vida sem uma inteligência emocional. Do outro lado, eu tenho a terapia integrativa, naturopatia. O que é naturopatia? Gente, a naturopatia é onde eu utilizo técnicas naturais, técnicas da natureza ali, para o restabelecimento da sua saúde física, mental e emocional. Então, eu misturo um pouco de técnica energética com as técnicas físicas. No meu caso, eu estudo até hoje, eu faço mestrado de ciências naturopáticas, onde eu trago para vocês um processo de vitalidade, um processo de longevidade com muito mais vitalidade. Então, é uma associação onde eu vou estar pegando a sua parte emocional mais a parte física para poder te trazer uma saúde ali de uma maneira integrativa. E é justamente isso, é o processo de integração. Corpo, mente, energia e espírito. Então, é isso mais ou menos que significa integrativo. Então, quando eu pego, por exemplo, um cliente, né, um paciente, e a gente vai trabalhar a longevidade desse cliente, a gente vai utilizar o que na saúde física está errado e como otimizar essa saúde num processo físico mesmo, de vitalidade, de disposição, de saúde, de uma maneira natural e condizente, compatível com o que seus genes pedem, e um lado mental energético. Como está o seu processo de autoconhecimento, como que está a tua energia, e tudo isso, ela se une,
né? Numa só, vamos dizer assim, numa grande sacola onde representa a tua saúde. Então eu vou tentar explicar para vocês um pouquinho com o processo de uma dor assim muito comum que é a enxaqueca. Então vamos tentar aqui mostrar para vocês um pouquinho na prática como é que funciona essa integração do corpo físico com o corpo mental e emocional, tá bom? Então vamos começar aqui falando do eixo que circula tudo isso daí que é a parte da junção física com a energética que a gente chama de anatomia sutil. Então tá, então vamos lá. Aqui nós temos o teu cérebro, gente. Percebam que eu desenho muito bem, né? Aqui a gente tem a sua medula óssea, certo? E as terminações nervosas conectadas a essa medula aí que vai passar por todo o teu corpo, né? Levando sensações, emoções, que é o nosso sistema nervoso central, certo, gente? Então, esse aqui é o sistema nervoso periférico, ou seja, ele vai passar lá nos seus braços, nos seus órgãos, nas suas pernas. Então, a gente tem esse eixo aqui, que é o primeiro eixo, cérebro e sistema nervoso central e periférico. E aí, a gente tem aqui o fígado na metade do caminho. Vou pintar ele aqui de vermelho, para que vocês possam identificar que isso aqui, gente, é o fígado, tá bom? Então, a gente tem aqui o fígado e essas terminações nervosas que passam por dentro do fígado. Então, tá. Aqui eu já identifiquei a parte física ligado à dor de cabeça, porque sim, gente, o que manda informações de toxinas para o cérebro é o fígado, certo? É o fígado. A enxaqueca, às vezes a gente acha que está muito conectada ao cérebro, mas na verdade não. Ela está super conectada ao fígado, tá bom? Então, a gente tem aqui esse primeiro eixo aqui, saúde, entre cérebro, sistema nervoso periférico e fígado. E aí a gente tem um segundo eixo, que eu vou trocar a cor aqui para ficar mais fácil de vocês detectarem, que são os meridianos, né? Já na medicina tradicional chinesa isso é muito conhecido, mas aqui no Brasil, né, não é tanto, agora que está sendo disseminado, que é da medicina tradicional chinesa, que é esse conceito de medicina chinesa. Então, o meridiano são canais, são como se fossem riozinhos que passam aí por um eixo, tá? E no caso aqui do meridiano, do fígado, ele vai passar por esse eixo aqui, córtex cerebral, fígado córtex cerebral, e ele vai mandar informações energéticas do fígado para a cabeça. Só que daí, como se não bastasse tudo isso, a gente tem um outro eixo, que ele vai ficar mais ou menos por aqui assim, que são os vórtices energéticos, que são os chakras. Então, um chakra que vai regir muita dor de cabeça, dois na verdade, é o chakra plexo solar e o frontal, certo? E aí, o outro aqui que também vai reagir muito aos estímulos que ele vai receber, que é o nosso chakra básico, beleza? Então, aqui, eu consegui identificar que eu tenho 3 processos anatômicos em uma única dor, que é o eixo físico, o eixo energético e principalmente o eixo mental, gente. Por quê? Vamos começar a falar um pouquinho de como funciona essas questões aí energéticas, tá bom? Hoje você levantou extremamente estressado, perdeu a hora, gritou com todo mundo, então você já está mandando uma sobrecarga para o teu fígado através da energia do plexo, que está extremamente elevada. Então, o seu plexo ligado aí ao seu fígado vai fazer com que ele gire muito mais toxinas. Essas toxinas, através dos meridianos, vão mandar informação para o cérebro de que existe uma sobrecarga, tá? E aí, o que vai acontecer? Na parte física, essa conexão aqui, ela vai começar a brigar.
entre a dor, vamos dizer assim, e o processo inflamatório. Então, é aquilo que a gente chama de dor que queima, né? É a dor aguda, é uma resposta inflamatória e imediata do organismo para identificar um padrão de dor. Então, beleza, conseguiram entender mais ou menos? É meio complexo, gente, mas dá para entender. E se vocês não entenderam, pode deixar aqui perguntinhas para mim, que eu vou fazer questão de responder para vocês. Então vamos citar um exemplo. Vamos dizer que Joãozinho acordou hoje extremamente estressado, foi pro trânsito, xingou no caminho, tomou uma fechada, brigou com todo mundo. Então aquilo ali, gente, vai sobrecarregar o fígado, como eu já falei. Como que eu entro com a parte de psicoterapia? É a parte de autoconhecimento, é a parte de identificar o porquê que eu tenho essas reações explosivas e o quanto isso daí afeta a minha saúde e como eu vou fazer para melhorar esse comportamento. Então eu vou entrar com a parte de psicoterapia. Beleza. Atuei com... Só que daí a gente entra naquela questão, né? Atuei com toda a parte da psicoterapia, a pessoa já tá mais saudável, a pessoa tem menos ansiedade, a pessoa já tá mais... Mas ela continua tendo dor de cabeça. E aí, melhorou a saúde dela? Não melhorou. Pode não ser tão intensa, mas ela ainda continua sentindo dor. E aí vem a parte da naturopatia, onde eu vou usar técnicas, onde eu vou usar padrões aí de terapias mesmo física e energética para desintoxicar esse fígado, fazer com que esses meridianos voltem a funcionar de uma maneira muito mais saudável e desintoxicar esse fígado para que aquelas toxinas que estão causando o processo de enxaqueca, aquele desequilíbrio metabólico que estão causando essa enxaqueca, seja ele pela alimentação, seja ele pela falha ali eletrolítica, que existe também, seja pelo que for, gente, tá? Hormonal, a gente vai estar aí fazendo com que esse equilíbrio aconteça. Então, eu peguei a minha parte de autoconhecimento e entendi que eu não vou mais ficar estressada, eu vou ter a inteligência emocional de controlar as minhas emoções e do outro lado, eu vou tratar a minha saúde física e bingo, temos aí saúde integrativa. A necessidade de juntar isso daí veio dos meus próprios atendimentos. Quando eu comecei, eu estava muito ligado na parte física da terapia. Eu gostava porque eu tinha, né, essa pegada mais da estética, então eu fui muito para um lado mais físico. E aí eu fui percebendo a necessidade que existia do autoconhecimento dentro do processo físico. Então eu passei aí a mergulhar de fundo mesmo no estudo da consciência humana, tanto que eu fiz a formação de psicoterapia, fiz a formação de coach, fiz a formação de PNL, FT, barra de Axe, me tornei mestre em Reiki. Então, assim, foi muita coisa para entender mesmo a parte do comportamento humano. Só que aí as pessoas continuam sentindo dor. Por quê? Porque o processo emocional, ele é uma porta de entrada para a doença, mas o corpo ele já está adoecido. Né? A doença já está ali instalada, o desequilíbrio já está ali instalado. E muitas vezes a gente não tem uma cultura de saúde, nós temos uma cultura de doença, a pessoa não trata o que está causando a dor. A pessoa vai lá e coloca um paliativo. Aí, por exemplo, enxaquecas, vamos continuar falando de enxaqueca. A pessoa vai lá e toma, por exemplo, um paracetamol. Paracetamol, ele intoxica o fígado. O fígado já está intoxicado por causa da enxaqueca, aí eu vou intoxicar mais ainda ele com um analgésico. Ou então, pior, você toma aí um relaxante muscular, né? Tem gente, hoje é muito comum a gente tomar o relaxante muscular para dor de cabeça, porque ele tem esse poder de relaxante mais analgésico, né? Então a gente tem aquele relaxamento do corpo, mas tem mais ainda intoxicação do fígado, fazendo com que você sobrecarregue esse seu filtro de saída, certo? Então o processo da terapia integrativa, a naturopatia, com a associação da psicoterapia é justamente isso. Então eu tento. Claro que eu como profissional sozinho não consigo pegar tudo, tá, gente? Existem psiquiatras, existem ótimos psicólogos, existem psicanalistas, existem médicos, existem fisioterapeutas e outra vastidão de profissionais
para realmente trabalhar com você, para você ter uma longevidade. Só eu sozinha não consigo fazer, mas eu consigo sim entregar pelo menos um princípio de uma saúde harmoniosa, né? Eu consigo fazer você ter essa consciência de saúde harmoniosa. Então, quando eu vou atuar, por exemplo, numa dor de cabeça, numa enxaqueca, eu vou atuar ali no seu processo de psicoterapia, fazendo você entender por que dessa sobrecarga de pensamentos, fazendo você entender por que você carrega o seu cérebro com excesso de preocupações, fazendo com que você tenha aí toxinas mentais, né, toxinas energéticas, sobrecarregando também o fígado com estresse, com raiva, E aí eu vou na parte energética, onde eu vou aplicar um reiki, uma pranaterapia, a gente vai fazer cristais, a cromoterapia, hoje deu branco rapidinho aqui, a cromoterapia, enfim, outras técnicas para fazer com que a sua energia volte a correr normalmente. E aí eu também venho com a parte física, onde eu vou desintoxicar esse fígado para que você realmente tenha saúde e vitalidade. Então eu vou fazer um eixo de saúde física com energia e mente. Então, o meu trabalho integrativo é exatamente isso, é unir as duas pontas para que você já fique aí muito mais saudável, tá bom? Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado e entendido um pouquinho. Como eu já falei, se vocês tiverem dúvidas é só me mandar, eu tô aqui para esclarecer as dúvidas de vocês. Um beijo, um beijo, um beijo, beijo, beijo. E até a próxima. Eu espero que vocês gostem desse conteúdo. Se vocês gostou, encaminhe aí para mais pessoas, para eles poderem ter também esse conhecimento do que é uma terapia integrativa, tá bom? Tchau, tchau. Meu nome é Emanuele Vendramini e eu estou aqui para contribuir com a sua saúde, vitalidade e longevidade. Beijos!